Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que a vice-reitora de graduação da Unip, a professora doutora Marília Ancona Lopes, para falar como graduação não só é muito importante para a sua vida profissional, mas também para a sua vida no geral. Olá doutora, como está? Tudo bem, Francisco, e você? Estou ótimo. A gente tem visto nas redes sociais muitas interações de pessoas falando que graduação não é necessariamente tão importante, mas eu queria saber qual que é a importância da graduação. Bem, em primeiro lugar, hoje, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um diploma de graduação universitária. E, inclusive, se você quiser trabalhar por conta própria, se você quiser abrir uma empresa, se você quiser ser um CNPJ, é muito difícil você não dispor dos conhecimentos que uma graduação te dá. Então, a graduação é quase que uma formação básica. Como você pode ser um médico se você não tiver uma graduação, um advogado, enfim, mas isso falando das profissões mais tradicionais. Mas mesmo falando das profissões mais novas, é muito difícil você conseguir se sair bem, usar toda a tua potencialidade e tudo aquilo que a profissão exige de você, sem ter um conhecimento básico. Com certeza. E a gente tem visto, voltando nas redes sociais, que muitos influenciadores têm dito que graduação não é sinônimo de sucesso. Ou seja, que uma coisa não leva a outra. Mas como a gente poderia rebater esse tipo de argumentação? Não, eu não vou rebater porque eu concordo que graduação não é sinônimo de sucesso, não. Não é porque você tem uma graduação que você vai fazer sucesso. Sim. O sucesso exige uma série de outras características, em grande parte características de personalidade. Você tem que ser criativo, você tem que ter uma certa coragem, você tem que seguir adiante, você tem que continuar na tua formação, não parar na graduação, enfim. Só a graduação não é sinal de sucesso, não. Mas sem a graduação é muito difícil você ter sucesso. Exato. E até falando na graduação, quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem à cabeça é: vou me graduar para ter um diploma. Porém, a gente sabe que faculdade é muito mais do que isso. Então, quais seriam as outras competências e habilidades que uma pessoa que é graduada teria, além de, claro, um pedaço de papel falando você é graduada? Você tem hoje cursos à distância, você tem hoje cursos presenciais, você tem cursos de graduação clássicos, como os que eu citei, direito, psicologia, pedagogia, enfim, administração, e você tem cursos tecnológicos que são de menor duração. Todos esses cursos te dão um diploma universitário. Agora, não é só este diploma, o que importa é o que você avançou, o que você desenvolveu em você durante esse curso. Exato. E o que você desenvolveu em você não é só aquisição de conhecimento. Você vai ter que desenvolver o seu raciocínio, você tem que desenvolver a sua memória, você tem que desenvolver a sua capacidade de pensamento crítico, você tem que desenvolver a sua capacidade de reflexão. E se você estiver num curso presencial, você tem que desenvolver você tem a chance de desenvolver uma série de características de ordem psicológica, o estabelecimento de relações com as outras pessoas, o enfrentar emoções que ocorrem no decorrer dessas relações. Enfim, você tem um conjunto de atividades sociais muito grande. Quando o jovem sai do ensino médio, além de ter toda a pressão de minha vida vai mudar completamente, porque vai estudar, mas vai estudar algo específico, também tem a pressão de decidir o seu futuro inteiro agora com 18 anos, e muitas pessoas acabam escolhendo certos cursos mais por uma questão de fazer por fazer. Como é que a faculdade, as universidades podem ajudar a mudar essa percepção? Existe uma forma de oferecer o ensino universitário na qual o primeiro ano ele é básico para alguns cursos, ele é muito semelhante, porque você sabe que o aluno escolheu muito moço. E às vezes ele entra naquele curso e depois, quando ele está no meio do curso, ele diz: ah, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? E pede para mudar. Então, as faculdades aceitam essas mudanças, elas ocorrem. Agora, as mudanças dificilmente são radicais. Em geral, a pessoa muda entre coisas conhecidas. Entendi. Né? Por exemplo, de enfermagem para fisioterapia. A gente tem visto um movimento na juventude de querer abrir seu próprio negócio, virar empresário, muitas pesquisas na internet, tanto em redes sociais quanto no Google, as pessoas querendo saber como abrir um próprio negócio. Só que, como a senhora acabou de dizer, é importante a gente ter esse conhecimento. Então, como equilibrar tanto o curso acadêmico quanto com o empreendedorismo? A quantidade de empresas que abrem e que fecham depois de 1 ano, de 2 anos, é enorme. E aí muitas vezes falha por dificuldades mesmo de gestão,
de conhecimento, não é? De saber, ele tem aquela base que ele não teve ao fazer o seu curso. É importante que ele tenha uma boa base para poder empreender. E nesse processo, Francisco, você vai conhecendo melhor a si mesmo. Isso é muito importante. O processo de aprendizagem não é um processo no qual você está intocável, apenas recebendo informações, ou lendo e sabendo, tal. Não. Isso tudo mexe com o seu modo de ser, com o seu modo de viver, com o seu modo de pensar. O autoconhecimento é fundamental. Perfeito. Bem, eu acho que a nossa convidada deixou muito claro que a universidade vai além do diploma, né? Sabemos que escolher cursar uma graduação nem sempre é uma decisão fácil, mas o segredo aqui é ter em mente que a faculdade não é sobre aquisição de conhecimento, mas também sobre viver novas experiências, conexões, oportunidades. Então, se você está com dúvida rodando na sua cabeça, respire e não joga tudo pro alto, tá? Pensa bastante sobre o curso do seu interesse, converse com quem já passou por isso e pense no que faz sentido para você e para o seu futuro. Valeu por ficar com a gente até o final do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem está indeciso sobre a graduação. E até a próxima!